Convido a todos a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Ageu. É um livro pequeno, pouca gente conhece. Lá no meio da Bíblia, Ageu, capítulo 2, versículo 9. Livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 9. É um texto bastante conhecido e até muitas vezes mencionado fora de contexto, mas nós vamos tê-lo como meditação dessa manhã. Diz-nos a palavra de Deus o seguinte, começar do versículo 8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Que o Senhor abençoe essa palavra em nosso coração, amém? O profeta Ageu está se referindo à construção do templo de Jerusalém. Ele tinha sido destruído, o templo de Salomão havia sido destruído e estava em ruínas. E então o profeta Ageu, ele conclama ao povo para que se juntasse e construísse um novo templo. E ele profetiza algo interessante, que a glória desta segunda casa, ou seja, o segundo templo, o primeiro já tinha sido destruído, seria maior que o primeiro. É interessante porque todos nós temos uma mania, né? Talvez uma tendência a um tipo de saudosismo, de achar que o passado era melhor do que o presente. Nós temos, na minha época, você olha assim para o passado e está achando que o passado era melhor. Isso é uma tendência de todos nós, principalmente quando você está ficando mais velho. Você está pensando isso, você está ficando velho. Porque quando eu era criança, quando eu era jovem, você está sempre olhando para trás e achando que o passado é melhor do que hoje. Bom, talvez até seja, não sei. Não conheço o passado de ninguém, conheço o meu. Porque no passado. Isso é tão comum, mas tão comum, que existe um texto na Bíblia, em Eclesiastes 3,10, não sei quantos conhecem, que diz assim: jamais diga, por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque não é sábio perguntar assim. Ora, se isso está na Bíblia e já foi escrito há 3.000 anos, é porque isso é antigo a peça. Essa tendência nossa de achar que o passado é melhor. O passado é melhor. E a ponto de dizer, olha, não é sábio dizer por que foram os dias do passado melhores do que os atuais. No caso aqui, há algo parecido. O rei Dario, antes é importante dizer assim, Ageu era contemporâneo de Daniel. Foram contemporâneos. Daniel, não sei quantos lembram, conhecem o livro de Daniel, em um certo momento há uma festa do filho de Nabucodonosor, que havia destruído Jerusalém. O filho dele, Beltesazar, deu uma festa e trouxe os utensílios do templo sagrado e apareceu uma mão que escrevia na parede. Lembram disso? Tekel, Mener, assim, contado, pesado e dividido. E naquela noite, diz o texto, que o reino foi tomado, aquele rei foi morto, e diz qual foi o nome do novo rei: Dario. Este rei, no segundo ano, o texto de Ageu diz, olha, no segundo ano do rei Dario, ele já coloca no tempo quando que ele estava falando. Ele liberou o povo que estava escravizado na Babilônia. Eles podem voltar. E eles voltaram e encontraram a terra destruída, começaram a reconstruir suas casas e tal, começaram a ter uma vida normal. Lá pelas tantas, o profeta Ageu diz assim: mas o templo está destruído, vocês precisam parar de pensar só em vocês mesmos
e reconstruir a casa de Deus. Mas aí havia um problema interessante. Na época que o templo foi construído, o templo de Salomão, o reino de Israel estava no seu auge, da sua glória. Eles eram os senhores e não os servos. Eram ricos, pegaram madeira de vários lugares, ouro, pegaram pedras e construíram um templo magnífico. Eles eram os senhores, agora eles eram os escravos. Eles não tinham nada, viviam na pobreza. Vamos reconstruir o templo? Esse templo jamais será igual ao anterior. Esse era o pensamento daquele povo, e era verdade. Eles não tinham condição de construir um templo igual ou melhor do que o templo de Salomão, que era o melhor do que ele podia ter tido. Era o auge do reino de Israel, foi o templo de Salomão. Agora eles viviam escravizados, devido ao pecado. Eles se afastaram de Deus e por isso foram punidos. Isso é dito claramente na Bíblia. O templo está destruído. Como que eu vou incentivar um povo escravizado, voltando da escravidão, que está tentando reconstruir a casa, construir um templo que jamais terá a mesma glória do anterior? Mas aí o profeta, ele profetiza algo que eu tenho certeza que o povo não entendeu muito bem, mas serviu para animar. Mas a glória desse templo vai ser maior do que o anterior. Como que a glória de um novo templo, que certamente seria menor e mais pobre, e era mesmo, foi menor e mais pobre do que o de Salomão, poderia ter uma glória maior do que o anterior? Você pode pensar que foi uma frase tipo coach, né? De você animar as pessoas. Assim, faz isso aí que você vai ver que vai ficar melhor do que o anterior. Ok. Mas ele não estava falando isso. Ele estava profetizando que a reedificação daquela casa não seria igual ao anterior. Ela seria maior porque a presença de Deus estaria ali. Não era o templo que ia ser glorificado, mas a presença de quem estava nele. Algumas centenas de anos depois, Jesus estava naquele templo, pregou naquele templo e disse que aquele templo que agora ia ser construído também ia ser destruído, porque ele ia substituir aquele templo. Agora ele seria o novo templo. Então, de fato, embora as pessoas que ouviram aquela mensagem naquela época, eles não entenderam muito bem o que estava sendo dito. Era como se fosse uma mensagem em sentido: não, vamos trabalhar, vamos fazer isso aí, porque vai ficar melhor do que o anterior. Tipo assim. Mas não era isso que o profeta estava dizendo. O que ele disse se cumpriu. A glória daquele tempo, que do ponto de vista humano não era melhor do que o anterior, pelo contrário, era mais pobre. Mas a presença dele, de Deus ali, foi muito mais importante, porque Jesus esteve lá, até que o templo foi destruído e nunca mais foi construído. O templo de Jerusalém faz 2000 anos que foi destruído e não mais foi edificado, exatamente como Jesus disse que ia acontecer, porque ele substituiu esse templo. A frase "a glória desta última casa será maior que a primeira" enfatiza uma coisa muito interessante. Mesmo que o passado tenha sido glorioso, e foi, Deus pode fazer algo ainda maior no futuro. Essa é a mensagem. A glória do novo templo não se basearia na grandeza humana. Não. Ele teria pedras, seria revestido de ouro, madeiras esculpidas. Não, nada disso. A grandiosidade daquele novo templo era a presença de Deus. E é exatamente assim que nós devemos entender na nossa própria vida. Muitas vezes nós passamos por essa situação, como eu comecei a dizer: olha, a gente olha para o passado, o passado era melhor. E se Deus estiver te dizendo hoje: mas pode ser melhor, a glória do segundo templo maior do que a primeira, o final pode ser melhor do que o início. Por que o início vai ser melhor do que o final? Muita gente, de uma forma distorcida, usa esse versículo
para estimular, por exemplo, vou construir um templo. Vamos estimular as pessoas a doar, exatamente como naquela época. Disse, olha, a glória do templo que a gente vai fazer vai ser melhor do que o anterior. É uma maneira de estimular as pessoas. É ruim isso, porque você acaba tirando do contexto muitos versículos que a gente costuma citar abertamente, nós só citamos a metade. Quer ver um que todo mundo sabe? E se você só cita a metade? Romanos 8:28. O que você sabe desse versículo? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Certo? Errado, ele não é esse versículo todo. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é todo mundo que contribui sempre, não. Quando você está no propósito, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, isso não é generalizado. Mas é bom a gente acreditar assim, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse é o texto completo. Não é para você abreviar ele, né? Vou cumprir só a metade. Já que eu não posso fazer tudo, vou só na metade. Recentemente eu estava brincando, o sujeito foi fazer um explosivo, estava com medo do explosivo, ele fez uma meia bomba. Eu disse, mas você quer uma meia explosão? Como assim? Você quer uma meia bomba? Eu estou com medo dela explodir, vou fazer só a metade. Isso não é possível. Quando você põe fogo num monte de feno, você põe fogo aqui assim, eu quero que queime só a metade. Não vai rolar, vai queimar tudo. Na palavra de Deus é assim, nós não podemos chegar assim, corta a metade, vou ficar só com a metade aqui, a metade vai ser metade da verdade. Metade da verdade também é mentira, né? É só a metade. Nós não podemos pegar o texto fora do contexto e crer em algo que Deus nunca disse. Mas nesse caso aqui, as pessoas que ouviram entenderam como fosse uma mensagem de motivação. Depois eles perceberam que era muito mais, era uma profecia. Não é porque eu estou dizendo para estimular você a doar para construir essa casa. Ela vai ser mais gloriosa, porque a presença de Deus vai estar ali. E é isso que nós temos que entender quando nós aplicamos a nossa vida. A nossa vida. Nós passamos muitas vezes por tempos de desânimo. Às vezes você olha o seu futuro e diz assim, eu não vejo mais futuro. Eu estava lendo um texto bastante famoso aqui de um autor brasileiro, assim, eu já passei de 50 anos. O autor dizia naquela época. Isso significa que eu tenho menos tempo para viver do que eu já vivi. Aí ele começa a se deprimir com isso. Eu tenho menos tempo, eu não vou viver até os 100, então, se eu já estou com 50, significa que tem menos tempo à frente do que já passou para trás. Aí ele começa a se deprimir. E é um motivo muito sério, porque muitas pessoas passam assim, será que o que eu já fiz foi o suficiente? E o que falta mais? O que Deus tem para a minha vida? Essa é a pergunta que causa para uma igreja de Jesus. O que Deus tem para a minha vida? Já passou? O que eu tinha que fazer eu já fiz? O que eu não fiz eu não consigo fazer mais? E aí, como é que fica? Muitas vezes nós sofremos perdas, nós precisamos de recomeços. Será que Deus pode realmente transformar a minha história e fazer com o que falta melhor do que o que já passou? É exatamente isso que o texto diz. O que falta vai ser melhor do que o que já passou. Essa é uma boa pergunta. Eu quero contar para você ilustrações aqui verdadeiras de pessoas. Talvez você ache que a sua vida seja sem graça e que você não peça por nada. Depende do ponto de vista. Já perguntou para Deus qual é o ponto de vista dele? Recentemente, não faz muito tempo, eu contei uma história que eu li de um médico, ninguém sabe o nome dele, a história não conta o nome dele. Um médico cristão viveu na época do regime soviético. Ele era proibido de falar da sua fé naquela época. Aliás, todo regime comunista é assim, ele persegue a fé. Ninguém pode proclamar a sua fé. Você não pode, se você tiver, tenha para você mesmo na sua cabeça. Você não pode falar dela. E ele estava trabalhando num campo de concentração, trabalhos forçados da época da Sibéria, lá na Sibéria, um lugar bem frio, na Rússia. E ele não pregava a fé dele. Mas ele fazia uma coisa.
Ele orava pelos pacientes dele. Ele era médico, ele cria isso. Então todos os dias ele orava, não é daquele tipo, se eu vou orar por você, sabe? Ele sabe essa história assim, eu vou orar por você. Ninguém sabe se você está orando ou não, se é Deus. Não, ele se ajoelhava diante da cama das pessoas e orava por aqueles enfermos. Como é que a gente sabe disso? Era proibido, porque havia um único, uma pessoa que estava desenganada, ninguém dava mínimo, estava esperando só ele morrer. Todos os dias de manhã ele ia lá, se ajoelhava e clamava por aquela vida. Aquele homem milagrosamente se recuperou. Ele via que aquele médico, que ninguém sabe o nome dele, estava de joelhos clamando a Deus pela vida dele. Como é que essa história chegou até nós? Porque aquele homem se chamava Alexander Solzhenitsyn. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Ele escreveu um livro muito famoso chamado Arquipélago Gulag. E nesse livro ele descreve a presença do médico. Eu via um homem que cria em Deus. Ele orava por mim. E eu estou aqui. Esse livro ajudou a derrubar o Império Soviético, porque ele denunciou todas as maldades que o comunismo fazia, a perseguição, a opressão, o assassinato, tudo o que acontecia de mal, ele escreveu tudo aquilo. Eu disse, agora vocês vão ver que é conversa fiada de comunismo, olha só o que eles estão fazendo. E isso ajudou a derrubar o Império Soviético. Como que aquele homem chegou lá? Porque alguém resolveu manifestar a sua fé de forma talvez insignificante. Vou orar todos os dias por aquele homem. Ele orava. Talvez ele nem tenha visto o fruto do seu trabalho, mas Deus viu. O mundo viu que aquele homem, que ninguém sabe o nome dele, está com o Senhor agora. O resultado que ele fez, a glória foi muito maior a glória do que tinha sido antes. Muito maior. Muitas vezes nós olhamos para o passado e sentimos que o melhor já passou. Mas Deus nos lembra que a sua glória não está nas aparências, nem nas construções, porque no se referia à construção do templo, né? A glória está na sua presença. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, ele diz o seguinte: quanto a mim, irmãos, não julgo a que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo já tinha feito muita coisa, plantou muitas igrejas, escreveu mais da metade do Novo Testamento. Está no passado. Agora eu vou encarar o que está na frente. Eu tenho um prêmio lá na frente. É para lá que eu estou olhando. Para quem já foi jovem e já participou de alguma competição de corrida, e eu já, você é ensinado que quando corre, você não pode olhar para a chegada. Se você olhar para a chegada, instintivamente o corpo vai freando quando você está na chegada. É instinto. Eu tenho que correr até ali, quando você vai chegar ali, você já vai diminuindo. Mas numa corrida em que você precisa chegar primeiro, você nunca olhe para lá, olhe lá na frente, lá no infinito, e corra como se você estivesse correndo para o infinito. Eu me lembro de uma situação, participei de Olimpíada na minha faculdade, né, na faculdade militar. Era uma corrida de 400 metros, não era de 100 metros. A 100 metros, quando você corre, você já enxerga aonde você vai estar. Era uma corrida de 400 metros, você tem que dar a volta, né? E ele estava na frente. E ele passou por uma risca no chão que ele achou que era a chegada. E ele estava na frente. Aí ele abriu os braços e se jogou no chão. Não era a chegada era mais à frente. Ele ficou por último, todo mundo passou por ele, ficou caído no chão, feito um idiota. Por quê? Porque ele achou que ele já tinha chegado. Ele tinha chegado. Ele estava na frente, ele ia ganhar. Mas ele achou que ele já tinha chegado. Eu tinha chegado ainda. Aí os outros passaram por ele. Ficou feito um idiota, ela caindo no chão. Acontece. Porque ele tinha que olhar no infinito. Parou. Estou lá na frente.
prêmio da soberana vocação. Eu não vou olhar para o que passou. Eu não vou olhar para o que passou. A nossa passagem de Ageu, ela nos ensina que Deus sempre tem algo maior para nós. Sempre. Mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Quando as nossas conquistas podem parecer modestas. Deus tem algo grande para fazer. Eu quero contar para vocês uma outra história que eu pude ter a oportunidade de ler a respeito de um irmão chamado Stanley Tan. Eu já mencionei ele aqui. Eu soube da história dele quando estava na Alemanha. A gente não podia assistir televisão porque eu estava em alemão, não entendia nada. Daí eu comecei a procurar coisa na internet. Aí eu vi um vídeo sobre a vida desse homem. Ele era um empresário de uma indústria de plástico. Escreveu um livro assim: o meu negócio pertence a Jesus. Ele colocou uma placa bem grande na porta da fábrica dele assim: Cristo is the answer. Cristo é a resposta. E ele era um homem, ele não era pastor, não era pregador, não. Ele gostava de orar pelas pessoas. E ele conta, e muita gente conta, as pessoas passavam de carro e algo dizia assim: para e vai lá orar. Várias pessoas assim. Era comum as pessoas da empresa chegarem e entrarem alguém assim: quem é Stanley? Ou quem ora aqui? Mas aí a pessoa já apontava: pode ir para lá. Já entrava, já tinha uma salinha de oração. O Espírito de Deus passava assim: ó, tem um negócio aí para você orar. Ele orava pelas pessoas. Orava. Ele fazia palestras sobre isso, ministério de oração tão poderoso. Quando ele tinha 62 anos de idade, ele começou a passar mal. Ele estava numa dessas viagens, missionárias dele, em que ele fazia palestras para grupos sobre como fazer reunião de oração. Ele começou a se sentir muito mal. Feito radiografia, ele estava com um tumor enorme no intestino, estava com câncer. E os médicos disseram: a gente vai operar, mas não sabe o que vai acontecer, não sabe quanto tempo você vai viver. Isso é ele contando, tá? O vídeo é ele contando a experiência, né? Mas já sabe que ele passou por essa, né? Ele contando, não é um artista, não. Aí ele fica na cama, no momento em que ele está aguardando a enfermeira levar ele para a sala de cirurgia para ser operado. E ele faz uma oração. Uma oração maravilhosa. Ele diz assim: Senhor, eu não sei quanto tempo eu tenho de vida. Não sei. Ele não pede para ser curado, tá? Eu não sei quanto tempo eu tenho de vida. Mas o tempo que falta, que seja o melhor de todos, o mais produtivo, que eu possa levar mais pessoas a Ti. Fez essa oração. Diz que naquele mesmo momento ele sentiu um calor no corpo, uma coisa estranha assim, um fervor, e ele disse: eu fui curado. Sozinho. Ninguém pôs a mão sobre ele, nem eu por ele, ele disse: eu fui curado. Quando a enfermeira chegou, ele disse: olha, pode me levar para a sala de cirurgia, mas eu já estou curado. A enfermeira deu uma mínima para ele, né? Estava delirando, né? Levou ele lá para a sala de cirurgia. Abriram ele. Ele não tinha nada. Não tinha tumor, não tinha nada. Fecharam-se. Que história é essa? Olha na radiografia, tem um tumor enorme. Abre, não tem nada. Ele foi curado. Eu olhei hoje na internet. Ele faleceu em 2023 com 107 anos. Ele viveu 45 anos a mais. 45 anos de dedicação à obra. Quanta gente esse homem não levou ao Senhor? A glória do segundo tempo foi muito maior do que o primeiro. A partir dali ele escreveu mais 3 livros. Ele tinha escrito um livro famoso, escreveu mais 3. E levou muita gente à presença de Deus e viveu até 107 anos. Que bênção! Ele creu que a glória do segundo tempo, aquilo que falta, vai superar o que já passou. Essa é a mensagem. O que falta nas mãos do Senhor pode superar o que já passou, porque essa é a vontade dele, não é a minha vontade. Ele tinha vontade: Senhor, estou aqui, se o Senhor me permitir viver, que seja o melhor para a tua glória. E foi 45 anos a mais de dedicação ao Senhor. Bom, o que nós temos que ver diante disso é que o Senhor está nos convidando a enxergar o invisível lá na frente. Como que isso pode acontecer? Eu não sei. O povo que ouviu essa mensagem, que a glória do segundo tempo seria maior do que o primeiro, não tinha a mínima ideia do que estava sendo dito.
Eles estavam olhando só a construção de pedra, pau, ouro. Era uma construção humana. Mas o profeta estava avisando assim: olha, Jesus vai vir aí. O Filho de Deus vai entrar nesse templo. Por isso é que ele vai ser mais glorioso. Você ainda não viu o que está por vir. Nós estamos sendo convidados a enxergar o invisível, a confiar no seu propósito. Qual o propósito que Deus tem para a sua vida? Qual o propósito que você quer deixar que Deus use você? Confie nas suas promessas. Persevere. A sua paz e a sua glória para aqueles que o temem. Para as misericórdias do Senhor, são aqueles que o temem, aqueles que o buscam. Lembre-se dessa promessa. Deus pode transformar situações simples em algo extraordinário. Contei a história lá do médico e do Alexander Solzhenitsyn. Ele fazia algo simples. Ele só orava. E Deus transformou isso em algo extraordinário, porque ele foi lembrado assim: fé faz diferença.